Vamos para compor a mesa conosco a doutora Maria Regina Pires Simões, membro da Comissão do Direito de Família e Sucessões. Doutora Thaís da Cruz Almeida, membro da Comissão do Direito e Família e Sucessões. Doutor Odilino Ferraz Lacerda, membro da Comissão do Direito de Família e Sucessões. Doutora Fernanda Las Casas. Doutora Márcia Isis Ferreira de Souza, vice-presidente da Comissão do Direito de Família e Sucessões. Doutora Tele Jaqueline Moreira, presidente da Comissão do Direito de Família e Sucessões. Doutora Lucimara Cristina, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santo Amaro. Doutora Pietro Quinelato, a palestrante desse próximo bloco. Pietro Quinelato. E a presença do nosso vice-presidente da OAB de Santo Amaro, doutor Alexandre Fante Correia. Palavra a doutora Jaqueline. Boa tarde a todos, a nossa último evento, a nossa última palestra agora, também voando. Agradecer a doutora Lucimara, presidente da Comissão Mulher Advogada aqui, da nossa associação, Santo Amaro, que está presente com a gente, os membros da nossa comissão, nosso presidente aqui. Boa noite, posso falar boa noite já, né? Boa noite e boa tarde. Ela vai voar ainda aqui. Tchau. Obrigado. Tchau, Patrícia. Então, rapidamente, como a nossa palestrante está aqui com o olho no relógio e olho no avião, na aula dela, só agradecer mais uma vez aqui a comissão. Agradecer aqui a Fernanda também, depois de tanto tempo voltando aqui à sucessão, a Isabela que já foi, também aqui uma querida. A Isabela está ali ainda? Ali. Enfim, agradecer por esse evento lindo, maravilhoso, depois de tanto tempo realizando eventos virtuais, poder ter esse evento, esse congresso de direito de família de forma presencial, é uma alegria. Então, parabéns Jaqueline, parabéns Márcia, sem mais. Minha esposa odeia essa palavra, mas ela é apropriada aqui, sem mais delongas. Vamos dar início aqui ao nosso último painel. Muito obrigado. Então vamos dar início à palestra com a doutora Pietro Quinelato, o tema A Criança e o Adolescente na LGPD. A doutora Pietra é doutoranda em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, LLM em Direito e Prática Empresarial pela CEL Law School, especial em Direito Digital pela EBRAD e ESA da OAB São Paulo, coordenadora da área de Direito Digital do Manzur Murad Advogados, professora efetiva no curso de Direito das Faculdades Integradas Campus Sales. Daremos início, então, à palestra. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada aos guerreiros por ficarem aqui agora. Me deram uma missão muito difícil, que é falar depois do professor Tomás Vinícius, da doutora Fernanda, da doutora Patrícia, mas vou tentar. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante, que são crianças e adolescentes e dados pessoais.
por que falar de dados pessoais de crianças e adolescentes? Porque esses dados pessoais de crianças e adolescentes têm uma proteção ainda mais relevante quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, como as palestras anteriores falaram muito, as crianças estão muito presentes hoje nas redes sociais, nos jogos online, usam os aplicativos. Meus priminhos, eles querem agora terreno no metaverso, a gente não sabe nem direito o que é isso, e eles estão pedindo skin, e, enfim, eles vivem em uma realidade que nós não vivemos, né? Acho que a maioria de nós aqui crescemos com computadores fazendo barulhinho para a internet ligar, então o Facebook já não é nem mais usado, agora eu percebo isso, mas enfim, cerca de 7,5 milhões de pessoas que estão no Facebook têm menos de 13 anos. E 2/3 dessa quantidade de pessoas têm menos de 10 anos. E o Facebook não é nem o mais usado. E se a gente pensar no TikTok, então a gente vai ver que as crianças, elas são a maioria lá dentro. Os influencers são crianças menores de 18 anos. Então, quando a gente pensa que nós tivemos aparelhos telefônicos, celulares e redes sociais na nossa adolescência, pelo menos, essas crianças hoje nascem com um tablet na mão. E eu não julgo, porque elas fazem bastante barulho muitas vezes. Então, qual que é a relevância disso? Tem muita informação sendo tratada nesse ambiente, né? Então, as crianças, o que elas fazem nas redes, o que elas fazem nos jogos, os interesses, tudo fica registrado e tudo está sendo utilizado pelas empresas para que elas consigam ganhar dinheiro em cima disso de alguma forma. Então, recentemente teve o caso de uma boneca que era de um grupo de empresas de aviação, enfim, era um sistema de inteligência artificial, de um boneco que falava, e ela recomendava viagens para a criança. Eu queria tanto estar na praia, tananã, no hotel tal. Então, assim, até que ponto a gente está sendo influenciado, essas crianças estão sendo influenciadas por meio do uso desses dados, e sabendo que são crianças, que são pessoas vulneráveis, né? Então, por isso é tão relevante a gente falar de dado pessoal de criança e adolescente. E, bom, sem adentrar aqui em conceito que vocês com certeza conhecem bem, mas a nossa lei, ela traz duas categorias de dados pessoais. Ela traz os dados pessoais como informações que identificam um indivíduo, né? Não necessariamente uma informação como RG e CPF, mas eu posso falar informações genéricas que em conjunto se tornam uma informação pessoal, e ao mesmo tempo ela traz os dados pessoais sensíveis, que são dados pessoais que têm um certo caráter discriminatório, dados de raça, saúde, religião, política, então, enfim, são as categorias diferenciadas que a lei traz. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um tratamento específico para dados de crianças e adolescentes, né? E, bom, antes da gente entrar em quais são essas categorias, quais são essas especificidades do tratamento desses dados de crianças e adolescentes, que trouxeram muita controvérsia dentro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vale a gente falar um pouquinho sobre a lei, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para trazer um pouco desse controle que a gente não tem mais sobre os nossos dados, né? Quando a gente fala que o produto é de graça, algo é de graça porque o produto é você, é verdade. Hoje em dia, na nossa sociedade, tudo você recebe em troca de dados pessoais, né? Não é porque eu uso o Instagram de graça que eles não estão me enviando publicidade direcionada de acordo com os meus interesses. Isso não necessariamente é ruim. Eu adoro entrar no Instagram e ver que tem a blusa que eu quero comprar lá. Mas, ao mesmo tempo, tem várias implicações, principalmente quando a gente fala de vulneráveis, como crianças e adolescentes. Então, essa lei ela veio em um contexto necessário, um contexto mundial de proteção maior para esses dados pessoais, depois da vigência do GDPR, né, que começou lá na União Europeia em 2018, depois de ser sancionado em 2016. A nossa lei foi sancionada, então, em agosto de 2018 e passou a viger em setembro de 2020, com as sanções sendo aplicadas a partir de 2021. E ela se aplica, basicamente, para todas as operações de tratamento. Então, se a gente pensar em crianças e adolescentes dentro de uma escola, eu pedir o dado da alergia do aluno é um tratamento de dado.
Eu pegar o dado dele para fazer a matrícula é um tratamento de dado. Eu tirar foto para fazer uma publicidade é tratamento. Eu tirar foto para fazer um cartão do Dia das Mães é tratamento. Né? Tem algumas exceções, na verdade, exclusões que a lei traz, tem jornalísticos, acadêmicos, etc. Mas, na maioria das situações, a lei se aplica. E aí o que a gente vê, né? Que essas operações de tratamento, elas são muito amplas e a lei vai se aplicar geralmente para todos os lugares, para todas as empresas. Até porque muitos clientes me falam, mas eu não trato com dados de pessoas físicas, pessoas naturais. Mas ele tem funcionários, eles têm sócios, eles têm representantes legais. Então, assim, de forma geral, uma empresa vai tratar dados pessoais. Em algum momento ela vai tratar dados pessoais. E ela traz alguns conceitos, né, que acho que é relevante a gente mencionar. Ela fala do titular, que somos nós, os titulares de dados. Então, como advogados, a gente tem que zelar pelos titulares que são clientes dos nossos clientes, pelos colaboradores dos nossos clientes e também somos titulares diante dos nossos clientes que também tratam os nossos dados pessoais. Ela tem duas figuras, o controlador e o operador. O controlador é aquele que decide, aquele que toma as decisões em relação ao dado. Por exemplo, uma escola, ela vai pegar o dado do aluno para fazer a matrícula, ela vai decidir o que vai ser feito com aquele dado. Por outro lado, ela contrata uma empresa de nuvem, né, para armazenar essas informações em alguma nuvem, em algum lugar digital. Essa empresa ela não vai poder usar essas informações do aluno a não ser para aquilo que ela foi contratada, que é o armazenamento. E aí que a gente chama a figura do operador. Né? Ele realmente só operaciona aquilo que o controlador determinou que ele faça. E essas figuras, elas não são excludentes. Então, em muitos casos, eu tenho empresas que são tanto operadoras como controladoras, dependendo do momento e da operação de tratamento analisada. Então, essa empresa de nuvem, que está lá guardando o dado da criança para a escola, ela também tem colaboradores. E ela controla o dado desses colaboradores. Então, ela é controladora também em outras operações. Mas por que isso é relevante? Por causa das responsabilidades e obrigações. Né? Então, quando a gente fala da LGPD, a gente vê que ela traz muitas responsabilidades, principalmente para os controladores. Né? Então, você, não sendo apenas responsável pelas coisas que você faz, pelos tratamentos que você faz com os dados pessoais dos titulares que estão ali sob sua responsabilidade, você também é responsável pelo que o operador que você contratou está fazendo com aqueles dados. Né? Então, essa imputação de responsabilidade é muito grande. O que é importante aqui é a gente sempre pensar em uma delimitação de responsabilidade em momento contratual, mas enfim, é importante que a gente não esteja apenas adequado, mas que os nossos parceiros também, ou que a gente esteja no mínimo resguardado das ações desse terceiro. E por fim, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela vem como ela veio para ser uma autarquia, né, ela hoje está sujeita ao Poder Executivo, e ela vem com poder sancionatório, educativo, fiscalizatório. O que a gente vê hoje é um posicionamento muito positivo educativo da autoridade. Uma autoridade que tem cerca de 60 pessoas, diferentes das autoridades lá da Europa. Por exemplo, a ICO, que é a autoridade do Reino Unido, tem cerca de 800 funcionários. Né? Então, a gente percebe que a autoridade nacional ela não tem braço para fazer a fiscalização muito ativa. Né? Então, o que a gente tem visto é um papel muito educativo, muitas cartilhas, muitos simpósios, inclusive hoje está tendo uma palestra sobre o tratamento de dados no poder público, e ao mesmo tempo a gente vê a autoridade respondendo às denúncias. Então, nós como advogados, a gente tem que estar preparado para o nosso cliente ligar à meia-noite e falar, olha, aconteceu um vazamento, eu recebi aqui no meu e-mail um pedido de esclarecimento da autoridade nacional. O que eu faço? Eu tenho 10 dias para responder. E aí você tem que, enfim, ajudar esse cliente a mostrar a diligência dele com o tema, principalmente quando envolve dado pessoal sensível e dado de criança e adolescente. Enfim, a lei também estabelece a figura do encarregado, que vai ser o canal de comunicação entre essa autoridade e a empresa e o titular. Né? Então, é o famoso DPO na Europa, só que no Brasil eles deram esse nome maravilhoso, que é o encarregado. E a gente, ao invés de falar de DPO, a gente fala encarregado, mas ele tem menos responsabilidade do que a gente vê na Europa. Na Europa, o DPO ele tem um cargo de chief, né? Ele é como se fosse um chefe de compliance, ele está no nível de diretoria. Aqui no
Brasil não, ele pode ser só um funcionário, ele pode ser um parceiro, ele pode ser uma pessoa contratada só para isso, mas ele não tem o dever de denúncia igual existe lá na União Europeia, né? E bom, aqui o que a lei fala, né? Ela traz algumas hipóteses legais para que as empresas, as organizações, elas tratem esses dados sem que seja de forma ilícita. Então, para ter um controle desses dados pessoais, sendo uma lei muito principiológica, né? Você tem que tratar dados pessoais que sejam necessários para alguma finalidade determinada, tem que ter uma transparência para esse titular, você tem que fazer isso com boa fé, não pode ser feito de maneira discriminatória, você tem que ter medidas de segurança, você tem que ter medidas preventivas e, além de tudo isso, você tem que ter uma hipótese legal autorizativa. E aí ela fala, olha, para os dados pessoais que não são sensíveis, você tem que ter uma dessas 10 hipóteses legais, que vai ser consentimento, obrigação legal, tutela da saúde, legítimo interesse, pesquisa, proteção da vida, proteção do crédito, política pública, exercício regular de direito em processo judicial, administrativo, etc. E aí o que ela fala? Mas, para dado pessoal sensível, você não tem algumas delas. Então, legítimo interesse, que é muito utilizado como carta branca pelas organizações, não pode ser usado como justificativa para tratar esses dados sensíveis que têm um caráter ainda mais discriminatório, né? Eu vou ter um consentimento um pouco mais específico e destacado, além de um consentimento normal. Eu não vou ter simplesmente um contrato, eu tenho que ter o exercício regular de direito em um contrato, porque quando você tem só um dado pessoal, você pode justificar esse tratamento com base em acordos preliminares. Não necessariamente você precisa ter um papel. Agora, com dado sensível, já muda um pouco esse panorama, né? Então, não acho que a questão aqui não é discorrer sobre cada uma delas, mas mostrar que existe uma forma mais protetiva quando a gente fala de dado pessoal sensível. E aí, chegando no nosso tema, né? E os dados da criança e dos adolescentes? O que acontece? O que a lei fala? A lei traz um artigo muito controverso para falar desse tema. Em primeiro lugar, ela fala que os dados de criança e adolescente vão ser tratados em seu melhor interesse. O melhor interesse da criança e adolescente, e de acordo com a legislação pertinente. Esses são conceitos que têm que ser, enfim, analisados de acordo ali com o ECA e com o Código Civil, quando a gente pensa de uma forma geral. O melhor interesse já é algo que em direito de família, etc., e direito de criança e adolescente a gente já vê bastante, né? Pensando nessa criança e pensando nesse adolescente. E visando ali o dirigismo informacional, uma autonomia cada vez maior para essa criança e para esse adolescente. E aqui o que eu queria destacar para vocês, ela fala da criança e do adolescente. Depois a gente vai ver que ela não fala mais do adolescente, ela esquece do adolescente quando ela fala das outras questões relacionadas ao tratamento. Passando isso, ela fala da legislação pertinente. Então, o que seria a legislação pertinente? O ECA seria o Código Civil. E por que o ECA? Porque ele fala de direitos fundamentais da criança e do adolescente. O Código Civil, porque ele fala de incapacidade de exercício de poder familiar, que nós falamos muito aqui hoje. E aí existem outras legislações que eu achei relevante mencionar hoje, na nossa tarde, né? Existem outras regulamentações que falam sobre o tema, porque é um tema, é uma preocupação mundial. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem alguns outros, por exemplo, o COPA, né, que é o Children's Online Privacy Protection Act, que é de 98 e que já regulava publicidade, por ser tão importante assim, né, publicidade infantil. Aqui no Brasil a gente tem questões também de publicidade infantil, o CONAR muito atuante nesse tema, etc. Enfim, existem outras regulamentações sobre isso, especificamente falando da privacidade da criança e do adolescente, da proteção desses dados pessoais, por ser um dado tão importante. E aí vem a questão, e quem é criança e quem é adolescente na nossa lei? Seguindo ali o que fala a nossa legislação, seguindo o que fala o ECA, vão ser menores de 13 anos, né? Menores de... eu acho que isso está aqui. Menores de 13 anos. 12. Isso mesmo. É menor de 13 anos, se eu não me engano, nessas legislações americanas. Tem essa diferença, tá?
Bom, e aí o que acontece? Qual que foi a questão trazida aqui? Ele fala que esses dados de crianças e adolescentes só vão poder ser tratados quando tiver... Desculpa, os dados de criança, ele esquece o adolescente, ele fala, os dados de criança só vão poder ser tratados quando houver consentimento específico e em destaque. E aí surgiu um rebuliço em relação ao tema. Por quê? Eu preciso fazer a matrícula do aluno, eu preciso pedir o consentimento dele, do pai, o responsável. Como que eu vou pedir o consentimento? Ele tem que ser considerado válido, né? Para ser considerado válido, ele tem que ser dado de forma livre, inequívoca e informada, e ele pode ser revogado a qualquer momento com a consequente eliminação dos dados pessoais se solicitado pelo titular. Como que eu vou excluir, eliminar dado pessoal, revogar o consentimento, se eu tenho uma obrigação legal, por exemplo, em relação a questões educativas? Tem uma lei que fala que você precisa de todo esse registro, etc. Como que num cartório eu preciso pedir o consentimento para tratar esses dados? A criança está passando mal, eu preciso atender ela numa consulta médica, eu realmente preciso desse consentimento? Então isso criou uma polêmica muito grande relacionada à nossa lei, porque ela fala claramente que você só pode tratar dados de criança e não de adolescente, tá? Só o de criança, se você tiver o consentimento. E como que tem que ser esse consentimento? Aí ela fala que esse consentimento tem que ter ali as informações públicas sobre os dados coletados, etc. E ser feita pelos pais, né, ou responsáveis, e tem uma forma de você verificar que realmente foi dado pelos pais ou responsáveis. Isso é ônus do controlador, que é quem a gente viu que toma essas decisões. E aí o que acontece? Ela traz só uma exceção. Ela fala, olha, se você precisar acudir essa criança e contatar os pais dela, não tem como você pedir consentimento, aí você pode usar os dados dela, desde que depois você não use mais, sem esse consentimento. Então, ela realmente foi muito clara falando que a gente só poderia utilizar com consentimento porque ela trouxe uma exceção da não aplicação desse consentimento. Mas, como eu disse, muitas vezes esse consentimento é inviável. E se eu tenho por exemplo, uma ação de alimentos na justiça, e a mãe não quer passar algum dado porque vai prejudicar ela em relação ao pai, alguma coisa nesse sentido, você precisa realmente de consentimento? Ou pode ser alguma outra base legal? Pode ser exercício regular de direito no processo judicial? Então levantou-se essa problemática. E aí levantou-se outra problemática. Os adolescentes, eles são capazes para consentir? Eles não precisam de pais ou responsáveis? Então essa foi a segunda questão. Por quê? Porque a lei não falou da necessidade de coleta de consentimento de pais ou responsáveis para adolescentes. Ela só falou para crianças. Então, quando a gente fala disso, a gente vê que os adolescentes, eles usam muito, né, redes sociais, a coleta de dados de adolescente é muito grande. Hoje em dia, os adolescentes estão totalmente online, né? A gente acompanha a vida de muitos adolescentes. Será que eles são capazes, então, para isso? As legislações, aquelas que eu trouxe dos Estados Unidos, algumas falam que com menos de 16 anos eles não poderiam ter essa capacidade, outras falam que para cima, enfim, tem toda essa discussão. Tá? Não tem resposta em relação a isso. Hoje interpreta-se que não é necessário, aplica-se as outras bases legais e não necessariamente o consentimento de responsáveis. E isso, ao meu ver, tem que ser interpretado de acordo com o Código Civil, né? A gente fala de capacidade relativa, etc., quando a gente pensa junto com o Código Civil. Eu acho que a LGPD não pode ser vista como algo muito, muito separado, né? Ela faz parte de um todo. Então, a gente, para interpretar esse dispositivo, a gente precisa pensar nas outras questões normativas aqui vigentes no nosso país. E aí, o que aconteceu? Finalmente, alguém falou disso, do consentimento de crianças, né? De responsáveis de crianças. A jornada que aconteceu no final de maio, se não me engano, a nona jornada de direito civil, trouxe um enunciado falando que se aplicam as demais bases legais para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E já era, inclusive, a recomendação que muitas pessoas vinham dando. Nós, no escritório, vínhamos dando, a maioria dos escritórios que estavam fazendo esses projetos de adequação das empresas já vinham dando. Por quê? Porque era inviável você sempre coletar o consentimento, como eu mencionei. Então, esse consentimento, esse entendimento tem sido consolidado. A gente sabe que o enunciado não tem nenhuma força
vinculante, mas a autoridade já disse que vai se manifestar a respeito do tema. Todo mundo aguarda ansiosamente, porque ninguém quer ficar pedindo consentimento para tudo. Muitas vezes, quando o consentimento impõe um ônus, que é o ônus de você fazer essa gestão do consentimento e permitir a revogação desse consentimento a qualquer momento. Muitas vezes você não pode fazer isso. Tá? Então, assim, se eu tiver que dar uma opinião hoje, quando você tem bases legais muito seguras, como a obrigação legal regulatória, você tem que cumprir uma lei, você tem que cumprir alguma obrigação regulatória, ou você tem que exercer seu direito na justiça, em algum processo administrativo, ou você tem um contrato te respaldando, é muito mais tranquilo você afirmar que você não precisa desse consentimento. A tutela da saúde também, né? A gente tem a tutela da saúde também, nesses casos é muito mais confortável dizer que você não precisa do consentimento, mas repetindo, não é a interpretação estrita literal da lei. A lei fala especificamente do consentimento. Bom, outras exigências que a lei traz pra gente, né? Ela fala especificamente, ela se preocupa especificamente sobre aplicações da internet. Ela fala da necessidade de você coletar apenas dados necessários dessas crianças, só que se a gente for pensar o que são dados necessários na internet, o seu nome, o seu IP, não é isso que é coletado. A gente sabe que tudo é coletado, né? São as pegadas digitais que a doutora Fernanda falou pra gente. Até o tanto que você visualiza cada publicidade é armazenado e essas empresas tratam e te direcionam depois conteúdo. Então, é uma exigência da lei, né? Você tratar principalmente de criança esses dados apenas necessários. E esse ônus da prova, como eu falei, vai ficar para essa empresa que está tratando esses dados pessoais. Garantindo que esse consentimento dado pelo responsável realmente foi feito pelo responsável. E aí tem a discussão, mas como eu faço isso? Você faz isso pedindo mais dado, né? Então você pede às vezes a assinatura e o envio, o upload da assinatura com RG, enfim, eu já vi várias formas ali de você conseguir comprovar esse consentimento. A criatividade é infinita, mas é importante que você pelo menos oriente o seu cliente a falar que ele tentou ter um controle a respeito disso. É óbvio que a gente sabe que a assinatura na agenda, copiando a assinatura da mãe, sempre existiu e sempre vai existir de alguma forma, mas a gente tem que, pelo menos, como advogado, orientar o nosso cliente a desenvolver uma solução técnica que mostre, pelo menos, uma certa diligência em relação a esse tema. Bom, eu falei aqui do consentimento, né, que são alguns requisitos. Esse consentimento ele aparece na lei quando temos assuntos delicados. Então, quando a gente tem necessidade de compartilhamento de dado com um terceiro, dados esses que foram coletados com base em consentimento, ele pede de novo, ele determina que seja coletado novamente o consentimento, na verdade, informado esse titular com a possibilidade de revogação desse consentimento, quando a gente tem esses dados pessoais sensíveis, quando a gente tem as crianças e quando a gente tem transferência internacional sem um nível de segurança adequado igual no Brasil. Bom, e por que tudo isso, né? A lei, além dos princípios que eu mencionei, além das bases legais, que é um dos temas mais polêmicos quando a gente fala de dado de criança e adolescente, ela fala que esses titulares eles têm direitos que devem ser exercidos pelas organizações, como direito de acesso, direito de revogação de consentimento, como eu mencionei, de eliminação desses dados, se esses dados forem excessivos, abusivos, correção de dados incompletos. Tá, mas e no caso das crianças e dos adolescentes? Quem vai poder solicitar? Né? Então, a gente tem também a figura do responsável muito importante nisso para falar pela criança diante dessa organização. E o que acontece se eu não fizer nada disso? Né? A gente tem, eu acho que a LGPD ela foi sancionada com um terror, né? As pessoas falavam, mas isso vai ser multado, pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa, do conglomerado econômico, mas não é esse, né? O pior, a gente sabe que o pior para os nossos clientes está lá na página principal da UOL falando vazamento de dados, aquele terror reputacional, né? Então, assim, o que a gente tem que se prevenir, a gente não vê, não existe ainda, não se tem conhecimento de uma multa aplicada pela nossa autoridade. Já existem condenações no Poder Judiciário, porque é outro risco, né? Desde a vigência em 2020, o Judiciário pode aplicar a LGPD como fundamento para alguma decisão judicial,
mas a autoridade ainda não multou, não sancionou ninguém. Só que o que acontece? A reputação ela é muito abalada, principalmente quando tem vazamento de dados, e o vazamento de dados não é uma questão de, será que vai acontecer? É uma questão de quando vai acontecer. Não sei se vocês lembram, ano passado o STJ, em novembro, outubro, teve sequestro de dados, ficou tudo fora do ar. O LADS também ficou fora do ar. O TRF também ficou fora do ar recentemente. Então, assim, é o caos, né? Esses sequestros de dados, esses vazamentos, a Deep Web. E quando a gente pensa em crianças, a gente fala, poxa, mas imagina uma base de dados de crianças vazado na Deep Web. Né? Foto, carteira de vacinação, dado de saúde. Alguns clientes que eu tenho são escolas. E eles se preocupam muito com isso, né? Porque além de serem dados sensíveis, são dados de saúde, por exemplo, dados de alergia, dados de comportamento psicológico, querendo ou não, é um dado de saúde, criança que está com depressão, etc. Tem imagem, são dados de crianças. Então é pior ainda, né? A reputação ainda é mais abalada quando a gente tem toda essa questão. E os danos possíveis a esses titulares, né? Porque se a gente pensa em um vazamento de dados, por exemplo, de exames que comprovam HIV positivo, o potencial discriminatório e o dano que pode causar para uma pessoa é muito grande. E a empresa, ela consequentemente, vai ser responsabilizada por isso, mas ela não vai conseguir ressarcir aquele titular daquele dano sofrido. Então, com o que uma organização precisa se preocupar hoje? Ela precisa entender que ela tem que ter um canal para conversar com esses titulares, que ela tem que pensar em mudar a cultura dela, né, dos colaboradores, porque não adianta nada ela ter um monte de papel e ninguém obedecer. E isso é muito difícil no Brasil. Eu tenho a minha ex-professora, eu desisti, mas ela era minha professora de francês. Ela falou que quando ela chegou no Brasil, ela achava que CPF era um cumprimento. Porque ela entrava nos prédios em São Paulo e todo mundo falava nome CPF, nome CPF. E ela achava, tinha certeza que CPF era um cumprimento. Porque ela ouviu tanto, assim, na primeira, segunda semana dela. E é verdade, a gente dá CPF para estacionar o carro, às vezes. Qual é o motivo, né? Às vezes não é necessário, por quanto tempo aquele dado vai ficar armazenado. Então, a cultura é muito importante. Não adianta nada eu ter todo o projeto de adequação, toda a preocupação com medida de segurança da informação, mas o meu funcionário está tirando foto, uma selfie com o computador com uma base de dados atrás exposta. Né? Então, assim, é importante que a gente pense em mudar a cultura dos nossos colaboradores também, porque, querendo ou não, é a cultura organizacional que muda uma empresa. E é lógico, aí a gente vai ter instrumentos de transparência, as políticas, a gente vai refazer os contratos, né, ou pelo menos revisar para ver se a nossa responsabilidade, se a gente está resguardado, se a responsabilidade está delimitada perante terceiros, porque guardar a nossa casa já é difícil, agora guardar a casa do vizinho é pior ainda, né? O mínimo que a gente tem que fazer é colocar uma cerca elétrica para mostrar para onde está indo o problema. E aí existem algumas soluções, né? A gente fala de mapeamento dessas operações e identificação dos riscos. E um dos riscos que as empresas têm, geralmente, vão ser os dados de menores. Porque eles são, de novo, eles são vulneráveis e eles precisam de um maior cuidado e a legislação já demonstrou essa preocupação com isso. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, bem rapidinho. E já atrasada, na verdade. E eu agradeço de novo vocês terem ficado até o final, agradeço novamente o convite, muito aprendizado nesse evento. Obrigada.